Olá, eu sou Leonardo Muniz, sou bailarino do Teatro Municipal de São Paulo. Eu sou de Salvador, Bahia, sou filho de Benízia Maria Magalhães Muniz e de Luiz Muniz. Eu geralmente falo o nome dos meus pais porque eu não falo por mim, eu falo por muitos. Então eu trago um pouco da história deles para poder falar de mim. Me sinto honrado pelo convite e vai ser uma honra poder compartilhar e trocar informações com você, Valéria. Obrigada, o prazer é todo meu, na verdade. E eu estou muito honrada também. O meu nome é Valéria Torres, eu sou professora de História e há mais de 30 anos eu dou aula. E uma pessoa que trabalha não só com história do Brasil, mas com patrimônio cultural brasileiro. É uma honra para mim estar aqui com você também. Como também é uma grande honra para mim estar participando de um projeto do Recordai, né, do qual fui convidada com muita honra, em função, primeiro, de leis de fomento à cultura, que é isso que o país precisa, né? O poder público tem obrigação, e a iniciativa privada mais obrigação ainda, de fomentar eventos culturais nesse país. A Lei Aldir Blanc, nada mais justa, né? Um homem maravilhoso, Aldir, né? Que teve um papel importantíssimo na música popular brasileira. E o projeto financiado pela Lei Aldir Blanc e pelo PROAC, que fomenta a cultura, fomenta um espaço cultural, fomenta uma conversa, que não é só especificamente uma conversa que diz respeito a uma expressão artística, mas o contexto sócio-histórico, antropológico do que significa uma expressão artística. Eu me sinto muito honrada por esse convite, espero que nós possamos ter uma grande conversa. E nesse sentido, como nós vamos falar de dança, corpo, questões culturais, o patrimônio cultural brasileiro, a contribuição fundamental da cultura africana que chegou aqui com corpos ancorados pelo tráfico de escravos. Eu deixei esses livros porque eu acho emblemático discutirmos e pensarmos um pouco essa tradição dentro do processo de formação brasileiro e, mais do que isso, qual é a relação desta maioria da população que chegou aqui desde o século XVI e a formação e a sua contribuição para a arte, para a cultura e para a sociedade brasileira de uma forma geral. Portanto, no início dessa conversa, eu gostaria de ouvir o Léo dizer, eu posso te chamar de Léo? Por favor. O Léo dizer um pouco da sua experiência, né? A sua experiência como filho dos seus pais, uma fala coletiva que é muito importante, né? Nenhuma fala individual. Todo mundo aqui está falando por alguém ou por alguém, né? Por um coletivo. E para a gente começar a conversar, eu gostaria de te ouvir um pouco, que você fale um pouco da sua experiência, e a partir da sua experiência nós podemos pensar o contexto mais amplo disso, né? De histórias e memórias e formação cultural brasileira, né? Do indivíduo para o geral, representando esse coletivo. Então, eu comecei a dançar, eu imitava passos de Michael Jackson. Eu acho que muitas das crianças, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, tem o Michael Jackson como ícone. E eu ficava na sala de casa, experimentando alguns passos que eu assistia em clipes, em algumas produções de filme também. E logo em seguida eu comecei a fazer capoeira. Que é uma expressão, é um patrimônio cultural do nosso povo negro, do nosso povo preto, e que é muito importante eu poder falar que eu vim disso também. Para mim é uma honra falar que da minha base de estudo, de início de carreira, eu tenho uma capoeira que é bem latente, é bem potente nisso. E daí então eu comecei a dança urbana.
comecei a fazer breakdance e aí comecei a competir, não só nacional como internacionalmente. Eu tinha na época 12 anos, eu lembro como hoje, eu tinha 12 anos, e comecei para a escola da FUNSEB, que é a Fundação Cultural do Estado da Bahia, que se situa no Pelourinho, e é uma escola altamente, a maioria dos professores são pretos, são negros, e que geralmente são formados pela UFBA, a Universidade Federal da Bahia. E entrando na FUNSEB, eu tive uma formação de 2 anos, que é um técnico, no qual eu tinha dança afro, tinha clássico, tinha capoeira, tinha jazz, maculelê, dança folclórica, eu tinha todos os tipos de dança. E depois que eu entrei para lá, depois que eu formei, em 2010, no final de 2010, eu vi uma audição que era o Ismael Ivo, a qual eu deixo aqui uma homenagem. Perdão. Desculpa. É que faz 2 dias que ele faleceu. E... Posso só te interromper um pouquinho? Eu sei que você está emocionado, mas como você lembrou do Ismael, fala um pouco dele, né? Eu sei que está dentro da sua história, né? Mas a gente pode, acho que não só pode como deve, fazer um parênteses, né? Assim, quem foi Ismael? Quem foi não? Quem é, né? Porque a pessoa, quando ela passa, ela continua sendo, né? Então, o Ismael Ivo é de origem de São Paulo, Vila Ema, Zona Leste, assim como muitos outros, assim como eu também, que viemos de comunidade, a gente idealiza a gente olha uma pessoa que tem ascensão, e tem uma ascensão no mundo preto, no mundo a qual existe uma máquina racista, uma estrutura racista, desafiador, e assim, eu acho que é o sistema mais brutal que criaram, e no qual a gente sobrevive até hoje. Isso é uma ciência que só a gente sabe e que eu acho que qualquer outras pessoas podem tentar perceber isso, mas só sabe quem vive na pele. E Ismael conseguiu sair da Vila Ema, ele que construiu a sua carreira dançando pelas ruas, foi para a Europa, morou 33 anos na Europa, como diretor da Bienal de Veneza, ao qual em 2010 eu formei. Eu fui para Veneza, voltando para minha história, vou falar dele ao longo. Em 2010 eu fiz uma audição aqui em São Paulo, no Sesc Pinheiros, na qual escolheram 5 bailarinos. Dentre os 5 eu fui selecionado. Era uma audição internacional, a qual aqui em São Paulo pegou todos os bailarinos de todos os estados, e na Europa e nos Estados Unidos também teve audição, e pegaram vários outros bailarinos, tanto grandes bailarinos, primeiros bailarinos de outras companhias, e fomos todos fazer uma imersão de 6 a 8 meses em Veneza. Lá nós estudamos com grandes coreógrafos, como Forsyth, a Pina Bausch, a Rosas, que tinha Thérèse de Quesmer, que são pessoas renomadas no meio da dança contemporânea. E com isso, eu venho falar que Ismael também era diretor da Bienal, também era diretor do maior festival de dança, que é o Impulse, também foi diretor de companhia em Berlim e outros lugares, e foi diretor do Balé da Cidade de São Paulo desde o ano de 2017. Então, ele deixou um legado muito grande a todos os bailarinos, não só a mim e o meu povo preto, que eu gosto de falar povo, que é de onde eu venho, mas todos os outros bailarinos também. Um homem que consegue sair da periferia, viver num país como o Brasil, que a gente sabe que para a arte é totalmente defasado, e isso é propositalmente, como educação, e conseguir sair e ser renomado, conseguir chegar não sei se ele conseguiu chegar no lugar que ele queria, mas para a gente que ficou, a gente tem um caminho pelo menos traçado onde ir e onde não ir. E então, em 2010 eu formei na Bienal de Veneza, eu retornei para o Brasil, voltei para Salvador. Em Salvador eu não consegui emprego, comecei a trabalhar em telemarketing. Em 2010, antes de ir para a Europa, eu tinha passado na faculdade e eu tinha que escolher se eu queria dançar ou se eu queria fazer administração. Aí eu fiz uma barganha com a minha mãe e falei, olha,
eu vou fazer um curso técnico de administração, porque se eu gostar, eu curso a faculdade. Se não, eu vou dançar. E eu não queria cursar administração, eu queria dançar. Então, quando voltei, não tinha trabalho, que infelizmente aqui no Brasil é muito difícil para a cultura e para a dança, é muito difícil. Eu comecei a trabalhar como telemarketing, só durou uma semana, porque realmente não era o lugar que eu deveria estar. Eu comecei a trabalhar o meu corpo na função de entrar em companhias. E aí entrei numa companhia menor, que era uma companhia do estado lá em Salvador. Fui para o Amazonas, passei em primeiro lugar, fui dançar na companhia do estado do Amazonas. Passei um tempinho, não gostei, respeito muito a companhia, é uma companhia muito boa, porém para mim, quando eu venho de Salvador e eu vou morar num lugar que é muito longe de praia, e não só isso, eu acho que, eu não sei, eu não gostei muito de estar lá. Eu pedi demissão, e eu lembro que eu saí e foi muito, muito louco, porque eu estava desempregado. Eu só pensava, meu Deus, vou voltar para casa da minha mãe. Era algo que eu não queria. Quando você sai de casa e mora em outros lugares, você não quer voltar para casa da sua mãe. Ou, sei lá, você já tinha a sua vida pré-estabelecida. E eu lembro que eu dancei em 2011 no interior de São Paulo. Uma companhia francesa estava dançando em São José do Rio Preto. Uma companhia francesa estava passando por lá e pegaram contato meu. Só que até então eu nunca achei que eles iam ligar. Assim que eu pedi demissão, me sentei na frente do teatro e comecei a pensar na vida e recebo um telefonema. Alô? Bonjour? Eu não entendi nada. E aí eu sei que veio uma pessoa que falava português e falaram pra mim assim, olha, você tem um contrato, você precisa estar aqui em uma semana. No mesmo dia eu lembro que eu voltei para Salvador, arrumei toda a minha mala e fui para França dançar numa companhia. Aí dancei um tempo na companhia, retornei ao Brasil. No Brasil, eu fiquei um tempo com a minha mãe, na Bahia, e abri uma audição do Teatro Castro Alves, que é o teatro da minha cidade, do meu estado, a qual eu acredito que todo o bailarino, quando você está estudando, você quer dançar no estado, tipo, na companhia do estado. Isso os bailarinos que querem trilhar uma carreira de companhias, porque existem vários outros bailarinos que trilham outros caminhos também, que são importantes quanto as companhias. E desse lugar, eu passei de novo em primeiro lugar no Castro Alves, entrei para a companhia, fiquei 2 anos, mas todo dia eu pensava, ai meu Deus, eu quero voltar para a Europa, não estou gostando de trabalhar aqui, porque é uma companhia que já tem bailarinos com idade mais avançada. Não que isso, eu dou de exemplo a companhia de Pina Bausch, que tem vários bailarinos que têm acima de 60 anos, que são tão potentes e importantes como bailarinos jovens, só que para mim eu precisava de algo com mais força, mais vigor. E aí eu lembro que um dia entrei pro diretor e falei, olha, eu tô querendo sair da companhia, eu quero demissão. Ele perguntou, Léo, mas você vai pedir demissão e vai dançar aonde? Eu falei, eu não sei, mas eu sei que eu vou conseguir um emprego. E pra mim era desafiador, era um lugar de que eu não sabia, era o intocável, era algo que eu não sabia o que ia acontecer. Abri a audição do Balé da Cidade de São Paulo. Falei, vou lá fazer uma vaga só. Eu falei, mano, uma vaga só, eu vou pra São Paulo. Mas se já tiver alguém, eu vou pra São Paulo, chega lá, já tem outros bailarinos que vão entrar. Vim fazer a audição. Fiz a audição, entrou um garoto, mas eu recebi um e-mail falando, olha, tem outras vagas e você foi aprovado. Pra mim era um sonho dançar aqui na companhia do Teatro Municipal de São Paulo. Pra mim era sempre um sonho, porque é uma companhia muito importante, assim como outras, assim como o Yoshi que tá aqui, que é da companhia São Paulo de Dança, que também é muito importante, e tem várias outras no estado todo. Eu vim, já tenho 3 anos aqui, vou fazer 3 anos agora, 1º de abril, eu faço 1º de maio, faço 3 anos no Balé da Cidade de São Paulo. E é isso, mas a minha carreira é até quando eu viver, espero viver muito. E Léo, eu queria, da sua fala, retirar algumas questões para a gente refletir sobre a cultura e a contribuição, de uma forma geral, né, dessa longa e enorme história do Brasil, da comunidade afrodescendente. Lembrando algumas questões com as pessoas, você levantou a questão do racismo, né? E eu queria colocar que todo mundo fala hoje em dia de uma forma tão... porque nós temos um racismo estrutural, porque é um racismo estrutural, enfim. E, na verdade,
ninguém define muito bem como que esse racismo estrutural se constrói e se produz. Se constrói e se produz porque ele está aqui ainda, ele existe, né? E ele se expressa de várias formas, e especificamente ele se expressa na cultura e na arte, né? Com projetos de segregação, com projetos de exclusão, enfim, mais do que inclusão. E mesmo quando esses projetos se pretendem inclusivos, eles promovem uma inclusão meio perversa, né? A gente sabe disso. Mas só para a gente começar a refletir a partir da sua história e a partir de um contexto geral, o balé no mundo surgiu com um modelo renascentista, né? Com um modelo europeu e representando uma cultura, né? Um modelo de cultura e de alta cultura, né? Por isso que eu também trouxe um livro falando da invenção da cultura, para a gente pensar que cultura é uma coisa que se inventou, né, na verdade, e essa cultura de elite, né, essa cultura de alta cultura, né, como diz o autor desse livro, que é um antropólogo muito interessante chamado Roy Wagner, né, que é um antropólogo americano, ele diz assim: quando se fala de cultura, todo mundo pensa em alta cultura, cultura sala de ópera, né, ou corpo de baile, né? E na verdade é um estereótipo, mas é um estereótipo e é um modelo que prevalece, né, na nossa história, no nosso processo de entendimento de grandes expressões culturais, enfim. E uma coisa que me chama muita atenção em relação à dança, né, é que esse estereótipo da bailarina caixinha de música, né, ele se a gente digitar no Google bailarina, você vai achar a primeira imagem é a bailarina caixinha de música, né, ou bailarino caixinha de música, e branco, obviamente, né, magro, esguio, enfim, com um corpo dentro de um padrão, né? E quando eu estava elaborando a nossa conversa, pensando um pouco sobre a nossa conversa, eu puxei uma história que é justamente a história da formação do corpo de baile, né? E a representação de um imaginário cultural de todos esses grandes balés que eram apresentados na Europa no século XVI, XVII, XVIII, XIX, que tratavam inclusive de fadas, princesas, enfim, né, que é o modelo, né, o príncipe, a princesa, então é o quebra-nozes, é o Lago do Cisne, enfim, uma série de questões que estão representando um modelo de pessoa, um modelo de corpo, um modelo de ideal de príncipe, princesa e etc. Isto é errado, Valéria? Não, isso representa uma cultura. Qual é o problema? O problema é que esta cultura, tá, é uma cultura hegemônica, né? É uma cultura que dominou o mundo e é uma cultura que se impôs a outros, né? E a outros de uma forma muito ruim por meio da escravidão. No século XVI, nós só pudemos ter a riqueza produzida para esse europeu expressar a sua alta cultura porque corpos negros foram escravizados e negados na sua formação, na sua história, no seu conhecimento e na sua forma de entendimento do mundo. Junto com isso, e nós vivemos isso dentro da sociedade brasileira, o racismo no Brasil é uma política pública, instituída no início da nossa independência, foi mantida a escravidão como uma política pública e foi liberto só depois de muita resistência dessa elite branca, né? E o fato de estar livre do açoite da senzala e preso na miséria da favela diz muito a respeito da história da maioria da população do Brasil, né? Que é uma população preta, né? Por excelência, que veio da África por excelência e que traz ancorada no seu corpo uma memória por excelência, né? Então a gente tem que conversar do ponto de vista cultural, histórico, sociológico, o que isso significa. É óbvio que
isso deixa marcas, como diz uma grande historiadora amiga minha, indeléveis para qualquer sociedade, né? Para qualquer sociedade. Então, essa trajetória dentro do espaço da cultura, e nós estamos aqui discutindo cultura, e uma expressão da arte, que é a dança, isso deixa marcas também. Lembrando, você lembrou de Ismael, e eu estou lembrando da Mercedes Batista, né, que é a primeira bailarina negra preta, né? Até a linguagem a gente às vezes escorrega em certas coisas, né? Em certos vícios que a própria cultura nos impõe. A primeira bailarina preta da história, do Brasil, que entrou no corpo de baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro nos anos 40, né? Uma mulher extremamente talentosa que acabou tendo que se adequar a este modelo, bailarina caixinha de música, e durante o seu processo de ruptura, uma mulher incrível, né? Durante seu processo de ruptura com o modelo caixinha de música, ela incorporou na sua proposta de dança a cultura iorubá e o culto aos orixás do candomblé, né? Então, nós temos um processo dinâmico nessas indas e vindas entre cultura, indivíduo, sociedade, modelo, enfim, no qual a tua história, e não só a sua, né? Você está aqui representando as histórias de todos, no qual essa história se insere, na verdade. E, querido, eu queria te perguntar uma coisa em relação a tudo isso que a gente está dizendo, nesse enfrentamento, né? Você contou uma trajetória de idas e vindas, né, entre a tua arte, né, a tua proposta como bailarino e algumas demandas da própria vida, né? Trabalho com isso, faço aquilo ou não. Mas do ponto de vista dessa refratária posição da sociedade brasileira em relação à presença do preto num espaço que, em tese pelo menos, está dentro desse projeto de exclusão social, como é que foi esse enfrentamento? Eu vou pegar só uma deixa do que você falou antes, depois que fomos libertos. Só uma coisa para pensar, imagina um povo que ele é tirado da terra dele, é trazido para uma terra desconhecida, muda o seu nome, muda o seu Deus, muda a sua religião e te entrega algo tudo novo e te escraviza. Depois de certo tempo, ele te diz que você é livre e te abandona. Só que tudo que você... os povos que vieram, reis, rainhas, príncipes e princesas, você abandona esse povo e fala para ele, agora você é livre. Só que você é livre para trabalhar aonde, com quem e para quem? Para servir ao senhor de engenho, para servir a elite, a burguesia. E são essas pessoas que estão nas comunidades, que são as pessoas, na maioria, pretas. Assim como essas pessoas, eu, Leonardo, inserido numa comunidade de Salvador, para conseguir esse acesso até uma escola de dança, isso foi um sonho gerado aqui dentro e alimentado por mães, sabe? Que eu falo que tenho mães porque minha avó e minha mãe me ajudaram bastante nessa minha caminhada, e alimentado por uma cartilha que é até violenta. Eu cheguei a comentar com você ontem que é aquela violência do você vai ser o melhor aluno, você vai ser o melhor bailarino. Então, imagina você sai do lugar, vai tentar uma vaga em uma escola no qual a pessoa que mora no condomínio fechado, no melhor prédio ou na cobertura, vai competir com você no páreo a páreo. É desleal. Eu não romantizo a minha caminhada até aqui, porque eu acho que ninguém deve passar por isso. Ninguém deve passar por fazer aula no lugar sem linóleo ou no chão ruim.
isso, eu não romantizo. Eu acho que se eu tivesse um chão melhor, um linóleo melhor, talvez eu não estaria nem aqui conversando com você, eu não estaria morando aqui, eu estaria em outro lugar talvez maior. Eu sou muito grato a toda a minha caminhada, eu honro ela, mas a gente sabe que com toda outra estrutura mais apropriada, a gente alcança voos mais altos. E então, falando da minha caminhada, para eu poder chegar a ter uma escola de dança como homem, que é uma dificuldade. Primeiro, pelo preconceito com o homem dançar balé clássico. Eu vinha do hip hop, eu perdi vários amigos que falaram: você vai virar gay, porque já havia homofobia, sabe? A gente já é educado de uma maneira a ser homofóbico, a ser misógino, a ser racista, a ser machista, por uma sociedade altamente cruel. E ainda assim, a gente tem que, e eu acho que todas as pessoas têm que fazer todos esses estudos diários, de pensar o que é que preciso melhorar hoje na minha vida. O que é que eu preciso parar de ser machista, o que é que eu preciso parar de ser racista, o que é que eu preciso parar de ser misógino, o que é que eu preciso parar de ser tudo que é de ruim. Eu acho que tá aí, se uma pessoa na vida falou: olha, eu não sei o que ser na vida, já tem um passo. Não seja nenhum desses, que você já está sendo uma boa pessoa. Mas tem uma questão que você está falando que eu acho muito interessante. Ontem eu trabalhei uma palestra de um pensador português chamado Boaventura Souza Santos com os meus alunos. E o Boaventura, ele diz uma coisa, e aí voltando no que a gente chama em tese, racismo estrutural, veja bem, enquanto existir um sistema chamado capitalismo, que se estruturou em torno do colonialismo, né? Esse sistema só existe porque ele foi lá, pegou toda a riqueza desse continente chamado África, entre outros, pegou esse povo, trouxe para cá, não só para cá, né? Nós temos que lembrar, foi para a América inteira, inclusive a América do Norte, né? Que promove o chamado Estados Unidos da América, né? Promove um dos sistemas mais racistas e segregadores da história da humanidade, levou essas pessoas. Então, esse sistema enriqueceu com o tráfico de pessoas. E no caso do Brasil, só para lembrar, gente, não foram uma, foram duas, são 12 milhões de pessoas que vieram da África para cá escravizadas durante 350 anos. Tá aí a estrutura, né, meu querido? Não dá, né? 350 anos de história, é muito difícil de romper. Então, essa é uma coisa. E a terceira coisa que você lembrou, e é um tripé que anda junto, igual o tripé das câmeras que estão nos filmando, né? Que é o patriarcalismo. É um tripé. É o homem branco, macho branco, cis, né? Hétero, cis, né? Eu vou brincar, né? Hétero até que se prove o contrário, né? Hétero, branco, né? Que é o patriarcal, que é o capitalismo e que é o colonialismo. Está aí dado a fórmula do nosso racismo estrutural. Enquanto a gente não romper com isso, e aí entra uma outra questão que eu gostaria, assim, que a gente trocasse essa experiência, que são essas promoções de inclusão feitas por organizações não governamentais, que chegam, que querem dizer: vamos pegar uma criança da favela e ensinar balé clássico para ela, como está no clipe do Emicida, por exemplo. Né? A menininha numa quadra toda esburacada, com uma sapatilha cor-de-rosa, com uma meinha branca contrastando com a cor da sua pele, dançando balé, né? Isso representa essa proposta, né? Porque existe uma proposta de inclusão, que eu chamo de inclusão perversa, né? Que é o revés, que tenta fazer um discurso: nós estamos todos saindo do mesmo lugar, aquele velha conversa do empoderamento, toda essa balela neoliberal que anda por aí, né? O empreendedorismo, o individualismo, né? Joga para você, né? Para você a responsabilidade de se superar, e não para a sociedade que te oprime a responsabilidade de te compensar, na verdade, né? E é por aí, eu acho que a nossa conversa e essa experiência, né? Como eu disse, só para a gente se situar, nós estamos dentro de um particular falando de uma questão histórica e geral. Então, vou pegar uma deixa daí, que essa eu não posso deixar passar.
Eu acho que quando um marceneiro ele cria o seu móvel, melhor do que alguém para falar daquilo é ele, porque foi o criador. A mesma coisa eu falo, você pode criar meios, falar sobre iniciativas privadas que beneficiam pessoas pretas e tal, mas aqui, vamos lá, o ponto certo, vamos pro centro. O racismo, eu não sei falar nada sobre ele, eu só sinto. Quem mais pode falar sobre racismo foi quem inventou. Se numa pauta falar sobre racismo, eu quero ouvir, mas eu quero ouvir o quê? Eu quero ouvir a forma de desestabilizar, desestruturar ele. Eu não quero mais ouvir coisas bonitas, nem floreios, nem lúdico, eu não quero. Eu quero ouvir exatidão, eu quero saber o que é que está fazendo para acabar com isso. Eu acho que esse é o ponto mais óbvio de toda a conversa, de qualquer pauta referente a essa fala, esse tema. Eu acho que a gente só espera solução. Fora isso, às vezes cansa. Às vezes cansa e cansa demais. Eu não assisto muito programa não, mas eu vi um discurso da Camila, um programa de uma rede nacional aí, da Globo, e que ela falou que todo mundo vive na pele. A gente está cansado de falar. Eu não tô aqui para ensinar. Nossa, quanto tempo a gente vai ficar falando o que é racismo, como dói, o que dói? Porque uma coisa é você nascer, parece que a gente já nasceu com um alvo estampado no peito. Porque aí as pessoas sempre, hoje a moda é falar, é mimimi, mimimi. Mimimi é aquela bala que não acerta o branco, mas acerta o preto, porque é a coalva e não a coalvo. Isso é o mimimi. É quando você... Ontem eu aprendi uma palavra incrivelmente, alteridade. É esse lugar. É quando você... Porque a empatia é aquela coisa bem bonita também, né? Não. É quando você se coloca no lugar e você fala, realmente, a bala, ela me procura? Qual é a cor da pessoa que é atingida por essa estrutura? Qual é a cor? Quem é essa pessoa? Entendeu? Então, se eu for... Só pra... Peguei esse seu gatilho para poder falar sobre isso. E então vou voltar lá para falar sobre toda essa trajetória que eu senti. E então, entrando para a FUNSEB, disputando com pessoas que já tinham outras formações, veio uma luz, e acredito que de Deus e dos meus ancestrais, que me fizeram entrar. Eu consegui entrar nessa escola e eu sei que eu passei na frente de vários outros professores que tinham formação. Era para ser. Eu não estava sozinho, certeza. E entrei para a FUNSEB. Na FUNSEB, sendo assim uma escola preta com vários professores pretos, o que acontecia? Eu era o único bailarino homem durante um ano e meio. Depois teve outro bailarino que entrou, que era um bailarino branco, tipo perfil europeu, eurocêntrico, dos olhos azuis, os cabelos longos. E assim, o que acontece? Eu já senti o primeiro impacto. Eu sempre fui muito disciplinado, como eu comecei a dançar tarde, eu sempre fui muito disciplinado, muito objetivo e muito sonhador. Só que eu não tinha aquele sonho de deitar e sonhar e acordar feliz. Eu tinha um sonho de acordar e fazer. Eu sempre fui muito determinado. E muito determinado. Então, quanto a isso, eu trabalhava muito e trabalhava bem. Eu comecei a sentir logo na aula de balé clássico que o meu corpo não é um corpo europeu. Nossa, eu tenho músculos, eu tenho um corpo brasileiro, que é totalmente diferente do corpo europeu. Que é até violência contra o meu corpo falar que eu tenho que fechar uma quinta posição, porque o balé que foi criado há muito tempo atrás, eu vivo no século XXI, eu sou de Salvador, eu sou de outra estrutura, eu sou de outro tempo, de outro meio, eu sou do agora. Eu tenho que viver ainda aquela dança passada, antiga, retrógrada. Não, eu vivo no meu presente. E é no meu presente que eu quero trazer toda essa mudança, que é o que é necessário agora. É o agora. Então, eu tinha que dançar no balé clássico, só que foi escolhido para fazer um príncipe na escola,
Só que a gente tinha muito know-how dos professores, as minhas notas eram as melhores notas da escola. E um certo dia eu atrasei, a primeira vez que eu atrasei, uma coisa que a gente aprende dentro de casa, eu acho que todo preto tem uma cartilha. Se você conversar com todos, eles vão te falar. Você tem que ser o melhor, você tem que se esforçar muito mais, porque você já é preto, então você tem que saber 3 vezes mais do que o outro para você ser visto, ser notado. Então, quanto a isso, eu trabalhava muito e eu sei que eu estava bem preparada para fazer aquele papel. Só que o garoto fez. Por que o garoto fez? Ele fez, só que assim, não comparando a arte, mas comparando o quanto você trabalha e o quanto a gente produz isso, ele não estava tão preparado como eu, mas ele fez o papel. E isso daí foi a primeira rasteira que eu tomei. Só que eu não desisto, que eu sou capoeiro e eu levantei. E aí eu levanto e falo, nossa, cara, agora eu senti. E aquilo foi doloroso, que bateu bem no fundo. Eu falei, mano, não entendi de onde veio, sabe? De onde veio aquilo, que eu tá preparado e eu não entrar naquela vaga, por quê? Por quê? E ainda eu era muito romantizado, porque de um certo modo, a gente é educado para não ver, não sentir e não falar. E a gente não estuda sobre isso. Então eu comecei a conversar com pessoas que estudavam, que sabiam e que sentiam. Só que por quê? Uma coisa é me colocar como uma pessoa que vive no mundo lúdico, bonito do balé clássico, é aquela pessoa que está sabendo quem eu sou no local que eu me encontro, que é um bailarino preto, com corpo preto, brasileiro, dentro de uma sala fazendo balé clássico que é totalmente europeu. Quando começo a perceber aquele racismo que eu senti, nossa, logo eu desfaleci. Que eu falei, não, vai ser impossível conseguir sair desse lugar, porque se eu tô sofrendo isso dentro da Bahia, Roma Negra, a cidade mais preta fora da África, imagine eu viver isso em outro lugar. Eu não vou conseguir. E aí essa estrutura toda já começou a me abalar. Eu já fui, como eu tenho um exemplo que a gente parece The Walking Dead, que a gente vai deixando os pedaços, mas continua andando. E a gente continuou andando. E daí, dentro da estrutura do balé clássico, existe padedês. E você dança com outra bailarina. E para dançar com outra bailarina, veio uma escola particular que não tinha muitos bailarinos para fazer o padedê, e eu fui convidado para fazer essa escola. Convidado, não recebi nada, não recebi uma água. A única coisa que eu soube, tipo, você precisa trazer uma toalha para não tocar nas bailarinas com suor. E na verdade estavam te fazendo um favor, né, na lógica. Nossa, me levaram para carregar. Primeiro, carregar a bailarina. Quero carregar a bailarina, queria dançar, e me mandaram fazer esse padedê porque, tipo, você precisa isso para sua carreira, para você ser um bailarino. Que bailarino que vai poder dançar um padedê? Ou você está me mandando fazer o quê? Preparar a bailarina para que ela possa sair e dançar com outro? Ou porque eu não vou dançar, que eu sei. E a estrutura que eu já comecei a sentir não era que eu iria dançar. Então eu já senti isso. Para tocar nas bailarinas, você tinha que ter uma toalha e limpar sempre as mãos. Aí eu fui percebendo, eu lembro que era o Quebra-Nozes e eu não participei porque aí eu já estava bem politizado. Eu falei, eles que precisam de mim, eu não vou dançar isso, não vou. E na escola eu era o bailarino que estava mais avançado. Então, não, Léo, você precisa. Eu falei, não vou, me paguem. Não vou, me paguem para isso. Então, Léo, agora eu vou fazer o reverso. Posso pegar sua deixa? Lógico, por favor. Porque na verdade tem o seguinte, Léo. Você está falando uma coisa assim, isso não se estuda, e não se estuda mesmo, né? Não se estuda mesmo, isso ninguém conversa. Pode dizer, existe um movimento, claro que existe hoje, mais do que, por exemplo, há 40 anos atrás, enfim, quando eu entrei na universidade, isso ainda não era um assunto que se conversava, que se dialogava. Ainda nós estávamos vivendo o final da ditadura militar no Brasil, processo de redemocratização, e essas coisas ainda não... E a questão do racismo, né, não era um debate ainda público, vamos dizer assim. Mas, ao longo desses anos todos, se conversa, se fala mais sobre isso, existe... O movimento negro avançou muito, né?
teve inúmeras conquistas, inclusive a inserção do estudo da história africana no currículo escolar. Mas não se fala disso. Na verdade, é tudo meio pela tangente e na prática, o Léo colocou uma questão que é super interessante. Na prática, só entende quem vive, né? Na prática, só entende quem vive. A arte, ela tem um papel fundamental, porque é por meio da arte que a gente desconstrói as relações, né? A arte em todos os sentidos. Por isso, de novo, eu vou falar, todo mundo tem que financiar a arte nesse país, né? A dança, o teatro, a literatura, a pintura, por favor. Né? A gente tem que dar esse recado para sempre. É uma conversa que nós temos que ter para sempre. E a educação tem que andar com a arte. A educação e a arte faz o papel de recolocar as coisas. Vou retomar a Mercedes, porque a Mercedes passou por esse processo, mas ela terminou a carreira fazendo 2 movimentos super importantes, que é o processo da desconstrução. Ela trouxe para dentro do balé a cultura africana, né? E uma cultura chocante eu vou dizer por quê? Porque num país cristão, patriarcal, colonialista, etc, você dançar o culto aos orixás africanos, realmente você precisa ter muita, né, força e muito ímpeto, né? Muita potência, como dizia o Aristóteles, muita potência para bancar uma história dessa. E romper, né? De certa forma rompeu e recolocou a questão. E depois ela entrou no movimento tropicalista. De uma forma magistral. Ela foi beber da fonte. Ela foi beber das fontes de Catarina Darra. Sabe, ela foi estudar com Catarina Darra e também não só a cultura afro e a dança afro, mas também o balé contemporâneo, que é um balé para o nosso corpo. E aí, mas eu pensei na questão do balé contemporâneo, mas trago outra coisa para você. É isso, é levar o corpo para onde ele não cabe. Este corpo, que é no balé clássico, né? Você tem que levar, porque daí você desconstrói também essa questão. Porque, gente, parece assim, não, professora, fica tranquila, né? Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu universo cultural e tal. Obviamente, eu sou uma professora, eu respeito todos os universos culturais, mas veja só, gente, esta questão em especial, ela é o produto desse patriarcalismo, desse colonialismo e desse sistema capitalista que exclui pessoas e se inclui, sempre vai incluir. Olha, querido, você vai dançar, mas você leva uma toalhinha, tá bom? Né? Uma Olha, violência, querido, né? eu vou te abraçar, mas eu não vou te abraçar muito, tá? Porque, na verdade, nós não somos tão iguais assim. Um sistema que produz seres humanos de várias categorias diferentes, muito de acordo com a cor da sua pele. É aquele lugar, né, que eu estou fazendo aqui um projeto social. Eu dou um exemplo, como eu falei agora há pouco, a gente pega uma caneca e coloca um pouco de água e entra no deserto e fala, olha, eu trouxe água para o deserto, mas uma caneca. E aí você pega uma pessoa e fala, olha, tá vendo, eu dei água para essa pessoa. É como se você estivesse fazendo um favor, só que aquilo tudo, a gente sabe que por trás disso tudo, não é nada daquilo. No final do século XIX, quando se aboliu a escravidão no Brasil, aqui em Campinas, a região de Pinhal, Campinas, enfim, regiões cafeicultoras com muito escravo, em 1888, 89, saiu no Diário de Campinas uma notícia assim. E eu recomendo essa leitura. Esse é um livro que eu não trouxe, mas eu recomendo essa leitura para todo mundo. É um livro de uma mulher chamada Célia Marinho de Azevedo, que se chama Onda Negra, Medo Branco. E nesse Onda Negra, Medo Branco, ela estuda como se produziu a política racista como política pública no Brasil. E no Diário de Campinas, em 1889, saiu a seguinte notícia: a dona Josefa é uma ex-escrava muito fofa, muito querida, que fazia quitutes maravilhosos para vender nas ruas de Campinas.
delícia os quitutes da Dona Josefa, tá? Só que um dia sai uma notícia, meios de comunicação de massa, no Diário de Campinas, que descobriram, que os quitutes da Dona Josefa era feito com carne de criancinha. O que isso quer dizer? Logo após a abolição da escravidão, começou a se construir uma imagem desses negros e negras, né, que eram num processo de depreciação dessas pessoas. Obviamente, a Dona Josefa não fazia os quitutes dela com carne de criancinha, mas virou um escândalo na sociedade campineira, que aquela mulher que todo mundo conhecia e consumia os quitutes que ela fazia, que ela estava matando crianças e fazendo aquela saborosa a iguaria com carne de crianças. Isso, gente, isso foi um longo processo de criação de 1000 estereótipos, até chegar nos processos do Lombroso ou do próprio Nina Rodrigues, que era um médico baiano, né, racista, que media a capacidade craniana da inteligência do negro, enchendo bolinhas, depois que as pessoas morriam, com bolinhas de aço, o crânio das pessoas, para dizer, esse aqui, olha, ele é negro, ele é menos inteligente, porque na cabeça dele cabe poucas bolinhas, né? Capacidade craniana. Para felicidade de todo mundo, o dia que o Nina Rodrigues morreu, fizeram isso com ele, e o dele foi o que menos coube. Eu não estou brincando. É só 2 historinhas. Então, dito todas essas coisas que a gente conversou, que foi muito importante, muito agregador, sabe? Eu saio daqui com várias interrogações, várias exclamações, e muito potente dessa conversa toda. Eu saio daqui pensando que hoje eu trabalho numa companhia que se chama Balé da Cidade de São Paulo, no qual só tem uma bailarina preta, que é a Grécia Catarina, a única. Eu acho que se a gente tiver uma conversa no futuro novamente, eu quero falar totalmente tudo ao contrário. Eu quero poder falar que eu trabalho com outras grandes bailarinas pretas, porque se você andar por esse país, você vai encontrar muitas tão potentes que poderia estar ocupando uma vaga dentro do Teatro Municipal. Então, sabemos de todo o histórico da dificuldade de existência, não falo não só na arte, mas a arte do existir, ao qual o preto sabe, a arte de infligir todo o sistema que foi bem feito, que criaram como racismo, a gente sempre tira 10. E eu, por minha vez, Léo, e nessa conversa, né, que foi tão legal, tão importante para mim, eu queria deixar essa ideia de que, olha, tudo bem, a gente falou de um problema, nós falamos da história desse problema, nós falamos da experiência desse problema, e como o Léo está dizendo, eu também queria, como professora, né, quase no fim de carreira, como eu estou, poder dizer que a educação, e que por meio da educação, e que a partir da educação, da cultura e da arte, a gente um dia vai ter uma outra conversa dizendo assim, olha, nós nunca mais paramos para falar que a cor da pele de uma pessoa vai dizer se ela tem capacidade ou não para determinadas coisas. Se a cor da pele de uma pessoa vai dizer se ela pode dançar o quebra-nozes ou ela pode dançar o culto aos orixás africanos. E a partir daí delimitar o espaço que ela vai ocupar na cultura e na arte desse país e do mundo, né? Porque isso não é um privilégio do Brasil, isso é uma questão do mundo, né? Do mundo em que a gente vive. Então é isso que eu gostaria de estar falando daqui um pouco, num outro projeto, de uma outra forma, sentada aqui conversando com o Léo e fazendo um outro balanço, né? Várias meninas e meninos desse país afora, que vivem nas periferias das cidades, possam estar integrados, não como um favor, não como um reparo, não, mas como um direito efetivo da sua existência como cidadão e cidadã desse país.
que na largada a gente sempre esteja do mesmo lado, não um pouco à frente e um pouco atrás. Exatamente. Aí a corrida, tenho certeza que o resultado vai ser diferente. Mas eu não tenho dúvida. Eu também não né? tenho. Assim, que os Jardins e o Itaim Paulista possam sair do mesmo ponto. Isso mesmo. Obrigado. Obrigada eu, foi um prazer. Obrigado. E viva a cultura e viva o financiamento da cultura Por favor, nesse país. Que a cultura salve esse país, né? E parabéns ao Recordai, muito obrigada pelo convite. Eu espero ter poder ter contribuído da maneira que vocês esperavam. Muito obrigado e parabéns por esse projeto. Obrigado.